Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de autoconhecimento da metodologia Pathward. Hoje nós vamos trabalhar a palestra 188, Afetando e Sendo Afetado. Essa palestra é muito rica em seu conteúdo, por isso eu decidi fazê-la em duas partes, para poder sedimentar bastante esse nosso conhecimento de hoje. Vamos começar? Espera aí. Aqui. Então, Afetando e Sendo Afetado, parte 1, palestra 188. Há uma confusão e uma dor muito básicas que afetam toda a humanidade, todos nós. No plano primitivo e racional, vocês odeiam e querem destruir, e nem sabem mais o que odeiam e por quê. Então, todos nós têm essa parte primitiva e racional, que odeia, e não sabe nem o que odeia e o porquê que odeia. Nesse nível, vocês são totalmente egoístas e não querem lidar com nenhuma dificuldade. Então, por mais bem desenvolvido que nós sejamos, já temos uma espiritualidade mais forte, madura e temos muito ainda altruísmo, tem partes nossas que ainda estão totalmente no plano primitivo e são totalmente egoístas, e nessa parte nós não queremos lidar com dificuldade nenhuma. E para a gente ser totalmente feliz, nós precisamos olhar para todas as nossas partes e deixar que todas elas adquiram o mesmo grau de luz. Então, não podemos negar essas partes esquecidas dentro de nós. Vocês não conseguem ter consciência dessa destrutividade, e isso é a raiz de todo o sofrimento. Porque tudo aquilo que está inconsciente, além dele ser muito mais forte por estar escondido, ele tem uma força muito maior e afeta a nossa vida. Quando afeta, a gente não sabe nem de onde veio, então a gente não entende por que aquilo está acontecendo e que está na nossa mão poder lidar com aquela situação. Então, o fato da gente não ter consciência dessa nossa parte destrutiva, negativa, primitiva, é a raiz de todo o nosso sofrimento. E há também uma culpa oculta, que é devastadora, que por mais que eu não queira ficar consciente dessa parte, no fundo eu sei que ela existe, e por isso há uma culpa que o meu inconsciente fica falando, você tem culpa, resolva isso, limpe, eu não quero ver, e a culpa vai crescendo. Então, quanto mais culpados se sentem, mais vocês escondem o que os faz sentir culpados, e menos ficam capazes de eliminar e dissolver essa causa, o que, por sua vez, aumenta a culpa. Então, o que ele quer dizer aqui? É um círculo vicioso. A partir do momento em que eu sinto uma culpa muito grande, eu abafo ela e eu não quero ver, aí eu nego a minha parte negativa primitiva, e isso me dá mais culpa, e aí eu quero negar novamente e fica uma bola de neve, fica crescendo de uma forma exponencial. Há basicamente duas escolas de pensamento que existiram ao longo das eras terrestres. Uma diz que vocês não são responsáveis por seus sentimentos e atitudes não manifestos. Então, essa escola, ela fala o quê? Que eu posso pensar, sentir coisas negativas, contando que eu não atue, que eu não faça nada de negativo perante o outro, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Os meus pensamentos e os meus sentimentos não vão interferir e influenciar o outro. Assim, se sentirem ódio e vontade de matar, conquanto não atue, não precisa sentir culpa. Esta é uma escola. A outra escola de pensamento diz que os pensamentos e atitudes são realidades vivas e têm efeito sobre os outros, sim. Então, por mais que eu não atue, todas as negatividades dos meus pensamentos, sentimentos, meus desejos, elas vão influenciar o outro, porque são realidades vivas, e isso vai me fazer sentir culpa. E aí, qual das duas escolas está correta? Antes da gente ver qual delas estaria correta, temos uma outra coisa a considerar também. Antes de ver a consideração. Qual escola é a verdadeira? Seria possível as duas alternativas serem verdadeiras, válidas e não mutuamente excludentes? Porque isso é possível. As duas escolas estarem aparentemente opostas, falando algo
que uma comunica com a outra, porque na unidade, aparentes opostos são positivos em si. Então, pode ser que as duas escolas tenham suas verdades e precisam ser reconhecidas. Mas antes de olhar isso, o que a gente precisa considerar? Precisamos também considerar a questão de saber se essa tendência oculta a ser destrutivo pode ou não influenciar nos feitos e atos. O que ele quer dizer aqui? Que mesmo que eu não atue, só pelo fato de eu sentir e desejar, será que isso influencia naquilo que eu faço? Porque é impensável a culpa oculta não se manifestar de alguma forma, mesmo que de forma sutil. Então, ele dá um exemplo aqui. O ódio negado ferve sobre a superfície e impede atos positivos de amar e dar, impede que a pessoa contribua para a vida. Então, pode até ser que a pessoa não atue com destrutividade, com negatividade, mas só o fato dela não estar atuando com a sua bondade, com o seu melhor, com os seus sentimentos de amor, de união, ela já está atuando de uma forma negativa. Então, tendo considerado isso, que mesmo que a gente não atue de forma explícita, de alguma forma a nossa negatividade vai influenciar as nossas atitudes, ela realmente influencia. Agora vamos ver as escolas. Então, é absolutamente verdadeiro que a culpa pelo eu primitivo destrutivo é mais destrutiva que a parte má em si. Então, o fato da gente sentir a culpa daquele mal é pior do que o mal em si. Então, nessa questão, nós estamos tentando fazer que a primeira escola que fala que nós não somos responsáveis por aquilo que a gente pensa, sente, só pelo que atua, ela tira esse peso, essa culpa, para a gente conseguir olhar para essa negatividade de um jeito mais tranquilo, tá? Então, é absolutamente verdadeiro que a culpa pelo eu primitivo destrutivo é mais destrutiva que a parte má em si. Contudo, vocês precisam aceitar a sua negatividade para poder eliminá-la. Mas é mais fácil a gente aceitar a nossa negatividade para poder eliminar quando a gente não acha que tudo aquilo que a gente está pensando e sentindo está simplesmente fazendo o sofrimento do outro. Também é verdade que existe uma enorme diferença entre uma ação manifesta de destruição e a existência mental e emocional desse aspecto na humanidade. Então, tem uma diferença, sim, você só pensar e sentir e você verdadeiramente atuar com aquela destrutividade. Assumir uma culpa que destrói e abala o eu torna a situação ainda mais prejudicial. Com essa culpa, vocês se aniquilam e se tornam mais destrutivos. Vocês se impedem de viver. Então, essa primeira escola que fala, que nos libera, vamos dizer assim, do peso, da culpa, da responsabilidade por sentirmos e pensarmos coisas ainda negativas, ela nos ajuda por poder aceitar a gente viver esse processo. Mas aí, será que nossos pensamentos e sentimentos não influenciam os outros? No entanto, é de fato verdade que os seus pensamentos, sentimentos e desejos têm força. Mas a conciliação desses dois opostos aparentes reside em um único fato. Então, assim, é verdade, sim, que os nossos pensamentos, mesmo que a gente não atua, influencia. Mas dá como conciliar essas duas escolas. E como que ela escolhe conciliar isso? Com as nossas tentativas honestas de tornar a sua destrutividade consciente sem justificá-las em função da destrutividade ou da limitação dos outros. Vou ler novamente para a gente conseguir entender com camadas cada vez mais profundas do que está sendo pedido. Tentativas honestas de cada um de nós. Temos que fazer tentativas honestas de tornar a nossa destrutividade consciente. Então, nós vamos começar a perceber o que tem dentro de nós, que é nosso, primitivo, negativo, e à medida que vai vindo a consciência, qual é a primeira vontade que a gente tem? Já justificar isso. Ah, mas eu sou assim por causa dele, por causa disso, por causa da situação. Eu procuro responsáveis. O que é pedido aqui é que a gente traga isso à consciência sem justificar em função da destrutividade ou da limitação dos outros.
Então, a partir do momento que a gente consegue permitir que esse nosso lado primitivo venha à tona, não necessariamente atuar, mas venha à tona, e a gente consegue se segurar na nossa vontade, nosso anseio de ficar justificando e acusando os outros do porquê que eu estou sentindo isso, e sim me responsabilizar pelo que eu estou sentindo, isso é o que é pedido. Então, é a junção das duas escolas. É aquilo que eu não atuo realmente não é tão forte, né? Eu preciso atuar para ser mais forte. Só eu pensar e sentir não é tanto, mas o que eu penso e eu sinto tem influência sim, e de uma forma ou de outra vai interferir na minha vida e nos meus relacionamentos. Quando vocês negam o seu ódio e maldade, vocês precisam culpar e acusar, tornando outros responsáveis por aquilo que lhes provoca culpa demais para poder encarar diretamente. Vocês lidam com meias-verdades, distorcem e exageram para falsificar. Aqui é o uso da nossa mente para o negativo. Lembra que nós já trabalhamos o ego maduro e o ego distorcido? Tem uma filósofa que eu sigo, que é a Lucilena Galvão, ela costuma dizer que a nossa mente é como se fosse um espelho, que se voltada para cima, reflete a luz, e se voltada para baixo, reflete as nossas sombras. Então, a mente ela é um instrumento muito poderoso. A quem que você está pondo a serviço a mente? Então, se eu quero chegar a uma conclusão daquilo que me favorece dentro do ego da imaturidade, a mente vai conseguir encontrar uma justificativa. E eu vou encontrar, às vezes, situações até verdadeiras. Por isso que vocês lidam com meias verdades, porque é uma verdade, mas não é toda a verdade. E aí eu distorço, exagero. Isso que usavam na época de Sócrates, que falavam muito dos sofistas, né? Eles eram pagos para conseguir justificar aquilo que era o pensamento que os poderosos queriam que as massas pensassem, o que não está muito longe do que acontece conosco ainda hoje, né? Quantos discursos as pessoas têm de convencimento, sendo que aquilo ali está levando para uma verdade, para um final que já está calculado aonde que quer chegar. Então, a gente precisa tomar cuidado de como a mente consegue dissimular, lidar com meias-verdades, distorcer e falsificar para conseguir chegar aonde ela quer, aonde esse ego distorcido quer. Então, voltando aqui para a nossa palestra, falando sobre nossa responsabilidade, a partir do momento em que eu começo a ficar consciente daquela destrutividade minha, primitiva, que vem à tona, eu preciso me segurar para não ter essa vontade de justificar perante mim mesmo e não me decepcionar comigo mesmo. Por isso que a gente precisa, para não ter essa vontade de ficar justificando, a gente precisa ter muita humildade de reconhecer que nós não somos tudo aquilo que a gente gostaria que fosse. E por trás disso, nós somos muito mais do que a gente imaginaria ser. Então, se a gente tem coragem de olhar as nossas fraquezas, as nossas manipulações, as nossas distorções e nos responsabilizar pela nossa parte, nós estamos fazendo um grande serviço, não só para o nosso próprio autoconhecimento e crescimento, mas também para o crescimento de toda uma sociedade. Não é correto responsabilizar os outros pela sua infelicidade. Esta é uma das mais profundas manifestações da negação da responsabilidade por si mesmo, além de cultivar uma atitude de dependência e impotência. Por que ele está falando isso? Quando você nega a responsabilidade por si mesmo, você também fica dependente e impotente. Por quê? O que fala na nossa mente assim? Minha vida não está nas minhas mãos. Eu sou dependente do mal ou ausência de mal que há nos outros. Então, eu perdi todo o meu poder pessoal. A minha vida está na mão dos outros. A minha felicidade vai depender se o outro vai trabalhar as suas imperfeições, se vai atuar as suas imperfeições, ou se o outro vai ficar perto ou longe de mim. Vou estar sempre dependendo de algo externo a mim, onde eu não tenho controle nenhum. Então, essa situação que a gente tem de ficar culpando o outro pela nossa infelicidade tira o nosso poder pessoal, nos deixa dependente, além de negar a nossa autorresponsabilidade. E no nível mais profundo do inconsciente, vocês pagam um preço alto por essa tendência de justificar que o sofrimento dos outros tem poder que a negatividade dos outros tem poder sobre o seu sofrimento.
Porque se é verdade numa mão, é verdade na via contrária também. O que uma outra parte do nosso inconsciente fala? O meu mal é responsável pelo sofrimento do outro. Então, aqui nós também trabalhamos o nosso egocentrismo, porque nós somos egocêntricos, né? Tudo gira ao nosso redor, não só para as coisas boas, de que o mundo tem que me servir, mas também na sensação de que eu sou responsável por todo o mal do mundo. E nós temos em uma parte do nosso inconsciente esta crença de que realmente nós somos responsáveis por tudo, e nós não somos. Nós temos que ser responsáveis apenas pela nossa parte e deixar o outro responsável pela parte dele. Então, dessa forma, né, assim vocês oscilam entre a impotência diante do erro dos outros e a sua suposta onipotência de serem responsáveis pela dor alheia. Sempre que existe uma interação negativa, ambos devem arcar com a responsabilidade. E toda interação, se é positiva, os dois saem ganhando e vão multiplicando as suas energias. E numa interação negativa, ambos devem arcar com a responsabilidade. O que acontece quando procuram descobrir qual é a sua contribuição é que acabam percebendo que um afeta o outro a partir dos níveis destrutivos. Então, quando a gente chega num nível de amadurecimento da alma, em que eu quero começar a me responsabilizar pela minha parte, eu não quero mais ficar olhando a parte do outro, por mais verdadeira que seja, eu quero me responsabilizar pela minha parte, eu começo a perceber que a forma com que eu ajo e atuo, eu afeto, eu influencio a ação e a atuação do outro, nesse mesmo nível destrutivo, já que essa interação é negativa. Então, essa percepção é extremamente libertadora, pois os livra da culpa que corrói sem eliminar a responsabilidade que lhes cabe. Olha como é lindo isso. Quando a gente começa a perceber que o outro sim é destrutivo, mas que eu tenho, de alguma forma, influência na destrutividade do outro, qual é a parte minha parte negativa e destrutiva que cutuca o pior do outro? A gente faz isso de forma inconsciente, mas quando a gente começa a ficar consciente de que forma que eu cutuco o pior do outro e machuco o outro, isso é libertador, porque eu posso escolher mudar a minha forma de atuar com essa pessoa, eu posso escolher me afastar dessa pessoa, se isso for possível, eu posso escolher conversar com essa pessoa num outro jeito, ter uma interação mais positiva do que negativa. Eu tenho uma gama de opções para mudar essa interação que eu tenho com o outro. Então, essa percepção do quanto eu afeto o outro, tanto na sua positividade, mas principalmente no que nós estamos trabalhando aqui, nas negatividades, é extremamente libertador, pois me livra da culpa que me corrói, quer dizer, o outro é sim responsável, eu estou vendo a negatividade do outro, e eu sou responsável, mas eu também tenho responsabilidade por estar cutucando. Então, me livra da culpa que corrói sem eliminar a responsabilidade que lhe cabe. Ela permite ver e expressar a parcela do outro no efeito recíproco, sem assumir o papel de juiz que acusa e também se considera vítima. E todos nós caminhamos no mundo dessa forma, né? Nós somos o juiz que fica acusando, mostrando, apontando o erro dos outros e também se considerando vítima de todas as imperfeições alheias, como se toda a imperfeição do mundo está voltada contra mim. Então, o que vocês dizem surte efeito se a outra pessoa estiver disposta a ouvir. O que ele quer dizer aqui? Que a partir do momento que você já está nesse movimento, você começou a perceber como a sua parte negativa afeta e influencia o outro. Quando você percebe que isso aconteceu, você pode tomar uma decisão de desfazer o equívoco, começar a falar assim, não, calma, não foi bem isso que eu quis dizer, e explica para o outro não só de forma verbal, porque a comunicação não acontece só de forma verbal, ela acontece principalmente com as energias que correm por baixo daquilo que está sendo falado. Então, se você verdadeiramente percebeu que você cutucou e machucou o outro, você agrediu, e o outro está reagindo a isso, na inconsciência, quando o outro me agride, eu vou reagir. Mas se você já está nesse lugar de que você está tentando entender como tudo isso acontece,
Quando o outro vem te agredir, você percebe que ele está apenas reagindo a algo seu. E você pode, naquele momento, perceber isso e energeticamente já mudar a sua energia e tentar explicar a situação. E isso afeta o outro. Porque da mesma forma que o meu pior afeta o pior do outro, o meu melhor também chama o melhor do outro. Então, o que vocês dizem surte efeito se a outra pessoa estiver disposta a ouvir. E muitas das vezes ela vai estar disposta a ouvir, e esse relacionamento vai mudando, alterando e vai crescendo. E se não tiver, se a outra pessoa, porque nós temos livre-arbítrio, ela pode escolher não querer ver a sua parte também de destrutividade. Caso não esteja, isso deixará de ser uma frustração e vocês não precisarão mais provar a sua inocência. Vocês veem e conhecem a verdade. Então, isso aqui também é muito importante. Parece uma frase normal, mas ela carrega um ensinamento muito grande. Se o outro não estiver pronto para reconhecer a parte dele, isso deixará de ser uma frustração para você e você não precisará mais provar a sua inocência. Vocês já perceberam quanto das vezes a gente está nos relacionamentos tentando convencer o outro que nós estamos com a razão, porque no fundo, a gente quer se justificar, quer provar a nossa inocência? Porque a gente precisa, parece que, justificar para a gente mesmo. A partir do momento em que nós estamos completamente cientes da verdade, entender o que está acontecendo, o outro não precisa perceber se ela não está pronta para isso. Eu entendi a verdade. Então, vocês veem e conhecem a verdade. Eu conheço a minha inocência, entre aspas, no tangente, não daquilo que é a minha parte de responsabilidade, mas naquilo que não me cabe e que o outro está tentando inculpar a mim. Então, nisso eu sou inocente, eu não vou pegar para mim. E aquilo que eu sou responsável, isso me diz respeito só a mim. O outro não pode também ficar me culpando. Isso é algo que eu vou me trabalhar. Então, essas interações são muito importantes. Deixa eu voltar aqui com vocês. Porque aqui a gente termina essa primeira parte. A segunda parte nós vamos falar mais da forma com que nós afetamos e somos afetados. Mas eu acho que é muito importante começar a falar dessa autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é algo que nós estamos precisando muito nos dias de hoje. Nós estamos passando por momentos muito delicados, os nervos estão muito à flor da pele, as pessoas estão muito machucadas, estão reagindo a algo que a gente não sabe nem o que é. Então, se a gente começar a se defender e brigar também sem nem entender o que está acontecendo, a gente não vai ajudar na interação dos problemas, não vai ajudar nos relacionamentos, não vai ajudar na sociedade ficar bem estruturada. Então, o nosso papel já que uma parte nossa quer salvar o mundo, né? Uma parte ambiciosa nossa quer salvar o mundo, o nosso papel é apenas tentar salvar a nós mesmos. E esse salvar nós mesmos não é necessariamente já sermos perfeitos, é simplesmente entendermos e reconhecermos aonde nós estamos, ter humildade para reconhecer a nossa pequenez, não no negativo, mas assim, o nosso verdadeiro tamanho do ainda, e entender que por trás desse ainda tem um potencial de luz inimaginável perante os nossos olhos. E a partir do momento que a gente vai conseguindo abrir, ampliar a nossa consciência, a gente já consegue visualizar toda essa grandeza e já fica livre, fica satisfeito, fica feliz de poder entender que não precisa chegar no topo para poder estar feliz. Você pode estar feliz durante o processo que você sabe que você vai chegar lá. Ok? Então até a próxima. Quando assim que der, eu já venho com a parte 2, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.